Em um estudo anterior, começamos a ver as mensagens diárias de São José do mês de abril de 2016. Hoje, daremos continuidade a esse estudo, que em uma primeira etapa nos trouxe uma inspiração no exemplo de São Francisco de Assis. Vamos continuar deixando que esse exemplo nos inspire para que encontremos em sua vida um caminho para dar os nossos passos e uma forma de compreender melhor tudo o que o nosso amado instrutor São José vem nos ensinar nesses tempos. No estudo anterior, nos inspiramos na vida de São Francisco até o momento em que se somaram a ele novos irmãos. Movidos pelo despertar e pela necessidade de encontrar a Deus no serviço e na oração. Vimos também que São José nos chamava a aprofundar a nossa vida de serviço, através do amor e da unidade com aqueles que estão mais próximos de nós. Vimos a necessidade de transpor os obstáculos da convivência, as dificuldades que enfrentamos para estar unidos como grupo, como um exército que obra pela paz. Vimos que para viver o amor ao qual Deus nos chama, é preciso despertar a humildade para não buscar retornos, para não nos determos das imperfeições dos demais e amar sem condições. Hoje vamos começar nosso estudo com uma mensagem onde São José nos chama a viver no próprio coração o amor de Deus. Nos encontramos nessa mensagem com São Francisco de Assis, aprofundando em seu caminho espiritual, depois de ter vivido um serviço extremo, estando com os mais pobres, depois de aprender a amar, compreender e aceitar os seus irmãos como são. Ele se encontra agora na solidão do Monte Subásio, descobrindo em seu interior o amor de Deus. Com esse exemplo dentro de nós, vejamos o que São José nos disse no dia 3 de abril. É tempo de viver no próprio coração o amor de Deus, ou pelo menos de buscá-lo. A busca por esse amor dissolverá de suas consciências todas as interferências da mente, as dúvidas e as desconfianças que os impedem constantemente de sair do pensamento tridimensional humano. Apenas aqueles que experimentam o amor de Deus, ainda que sejam pouco, podem perceber que os limites para a entrega são impostos por cada um. Da mesma forma, as dádivas de Deus na vida de cada ser se manifestam mais ou menos a depender da abertura do próprio ser. Também no estudo anterior, vimos que tentaríamos, dessa vez, não nos deter nas nossas impossibilidades e imperfeições, mas sim colocar o pensamento naquelas coisas que nos ajudam a seguir adiante. Escutando essas palavras com as quais São José começa a mensagem do dia 3 de abril, vemo-nos diante de uma realidade que precisamos transformar. Entramos na vida espiritual com certas referências em nosso caminho, mas, normalmente, nunca temos essas referências como algo a ser vivido realmente. Nossa mente se contenta com meia santidade, com ser boas pessoas e viver certas condutas que nos mantenham em um caminho socialmente correto. Mas Deus nos chama a outra coisa e faz ênfase na sua vontade através de seus mensageiros que nos falam diariamente neste tempo, e não é apenas por sua infinita misericórdia, mas sim porque estamos em tempos definitivos e depois deles já não haverá outras oportunidades de viver o que hoje somos chamados a viver. Por isso, São José nos coloca diante de uma realidade nossa, um mecanismo de limitação no qual nós mesmos
nos impomos barreiras para não seguir adiante. Este é o tempo de retirá-las, de experimentar, de tentar, de buscar viver isso a que Deus nos chama, e que se fosse verdadeiramente impossível, Ele não nos chamaria e menos o faria todos os dias. Nessa mesma mensagem do dia 3, São José nos diz uma frase que traz uma compreensão muito ampla de nossa situação interior. Ele disse: onde a entrega começa a ficar desconhecida e a alma perde o controle da própria vida, aí se detém a consciência. O caminho da entrega a Deus sempre nos é muito misterioso. Diríamos até que uma verdadeira aventura, porque nunca sabemos onde Ele nos levará. E nós somos uma humanidade acostumada a fazer planejamentos da nossa vida. Já quando crianças, nossos pais nos ensinam a idealizar o nosso futuro. Daí surgem as primeiras frustrações, porque estamos sempre lutando em busca de uma vontade pessoal, que não sempre é a vontade que o universo tem para nós. Colocamos todo o nosso empenho em fazer aquilo que planejamos, e nossa alegria consiste em alcançar as nossas metas pessoais. Na vida espiritual, caminhamos para uma meta que desconhecemos. Vamos no sentido contrário do que aprendemos a ser, desfazendo dentro de nós tudo aquilo que vínhamos construindo ao longo de toda a nossa existência, com uma bagagem que trazemos além dessa vida. Acreditamos que seja normal que tenhamos medo de perder o controle, que detenhamos em algum momento os nossos passos, mas agora já somos conscientes de que precisamos nos lançar no desconhecido. E se trata de uma experiência interior que se reflete na nossa vida material de muitas formas, e não necessariamente tenhamos que viver como São Francisco para isso. Porque ele se despojou de tudo para descobrir no final que tudo estava dentro dele. Ele viveu essa experiência por nós. Ele se despojou da matéria para aprender que a verdadeira pobreza é a pobreza de si. Tudo isso nos inspira, anima e nos coloca diante de uma pergunta que, como lendo o nosso pensamento, São José nos responde. Ainda no dia 3 de abril, ele segue dizendo: vocês se perguntarão, como serei consciente de todas essas coisas? Eu lhes responderei, crescendo em espírito, aderindo cada vez mais o próprio ser a este propósito que o Criador colocou em suas vidas, vencendo as resistências à transformação, ingressando em oração no coração de Deus. Não se satisfaçam com o que alcançaram, porque isso os fará retroceder. O caminho da oração é transformação permanente e ele só tem um destino: a união com a consciência de Deus. Até chegarem a essa divina união, devem seguir caminhando. Bem-aventurados são os que escutarão com atenção as minhas palavras e farão delas o manual para as suas próprias vidas. Estes compreenderão o motivo de minha permanência neste mundo. Então, trata-se disso, não deter os próprios passos até o último momento de nossas vidas. Pensemos em São Francisco,
na transformação e na renúncia permanente que foi sua vida. Ele renunciou às coisas do mundo e abraçou um propósito segundo a sua compreensão do que Deus lhe havia inspirado viver. Depois renunciou também a isso, entregando-se à solidão com o Pai e à profunda união com Ele. E até o último instante de sua vida foi provado e tentado no vazio de si, na pobreza interior que tanto buscava viver. Animemo-nos então a isso, a dar cada dia um novo passo, vencer uma nova resistência, servir àquele com o qual temos alguma dificuldade, amar aquele que nos ignora, metas curtas e alcançáveis, para que não nos cansemos, não desanimemos e que possamos caminhar em humildade para o coração de Deus. No dia 4 de abril, São José segue construindo em nós esse aprofundamento na vida interior. Ele não nos engana, não nos diz que será fácil e cheio de flores, mas nos ajuda para que estejamos preparados para o que virá e nos ensina como transpor os obstáculos. Ele disse: buscar a união com Deus é um caminho árduo, cansativo e para o ego humano, pleno de muitas derrotas. Enquanto caminham, despojem-se de si mesmos e vão deixando de ser o que até hoje são. Não se reconhecer como personalidade humana para muitos é desesperador e angustiante. Por isso lhes digo, filhos, que se a sua meta primeira não se encontrar em Deus, mas sim em si mesmos, ainda que seja na própria santidade, sofrerão muito quando o Criador os levar ao nada. A veracidade deste caminho se encontra no amor a Deus. Ainda que não sejam sábios, que não tenham destrezas, que não expressem virtudes, se vocês amarem a Deus e ao seu plano, isso é o suficiente para cumprir a sua vontade. Escutar essas palavras muitas vezes é difícil para aqueles de nós que acreditam que a vida espiritual se baseia no acúmulo de conhecimentos, na sabedoria ancestral, como o tinham alguns mestres do Oriente, por exemplo. Na verdade, aqui descobrimos que a sabedoria provém de uma busca que para muitos foi longa, por isso lhes trouxe um grande conhecimento. Mas no final de tudo, eles também descobrem que a grande ciência da transformação é ser nada. O Criador nos leva ao nada porque é nesse mistério que nos encontramos com o todo que é Ele. Enquanto nossos olhos estiverem sobre nós mesmos, sempre seguiremos no mesmo caminho de frustração, como é a vida comum, onde buscamos as nossas metas pessoais. A diferença será que antes buscávamos coisas materiais e agora buscamos bens espirituais. São José nos entrega uma grande chave. Tudo fazer por Deus, pensar nele, viver por Ele, pela sua vontade, pelo seu plano, que é perfeito e que inclui em si cada ser deste mundo. E em outra pequena frase do dia 4 de abril, São José sintetiza esse ensinamento e nos mostra que, apesar de ser um caminho árduo, trabalhoso, que buscará de nós esforço e dedicação, em essência, guarda uma simplicidade misteriosa. Ele disse: o Criador não busca de vocês, filhos, muitas destrezas e virtudes aparentes. Ele busca um mundo interior verdadeiro. Disso se trata então, ser verdadeiro, ainda que seja pouco
imperfeito, que seja verdadeiro. Que cada um seja sincero em sua entrega a Deus. E inspirados por São Francisco, possamos viver essa transparência e verdade interior que nos une a Deus. Hoje nos deteremos aqui. Nos programas seguintes, vamos dar continuidade às demais mensagens do mês de abril de 2016, que, como vimos, guardam em si uma fonte infinita de impulsos internos. Aqueles que sentirem em seu coração, aprofundem sem medo na instrução de São José. Façam delas um manual para suas vidas e compreenderão por que nosso amado instrutor segue hoje no mundo e, em nome de Deus, vem conduzir a humanidade junto aos Sagrados Corações. Bom estudo, aprofundamento e transformação para todos.